Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer a você uma palavra de esperança e vida. Nesta manhã eu quero falar sobre o tema Vencendo os Gigantes. E com base nisso eu quero meditar na palavra de Deus que se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, e a partir do versículo 41, alguns versículos que eu vou estar lendo, que fala sobre Davi e o gigante Golias. E diz assim o texto: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse texto faz parte do momento quando Davi foi enfrentar o gigante Golias. Golias, um guerreiro muito famoso, um guerreiro muito preparado, um homem de muitas batalhas, vencedor de muitas batalhas. Ele era filisteu e lutava contra o povo de Israel, o povo de Deus. E ali estava um momento decisivo, e o exército de Israel estava ali todos amedrontados e preocupados, e ninguém queria se dispor a lutar contra Golias. E Golias estava pedindo que desse um guerreiro para lutar com ele. E ninguém queria, porque eles se achavam que estavam limitados às dificuldades, os problemas, que eles não tinham o mesmo preparo, todas as coisas para poder lutar contra aquele guerreiro tão famoso que era Golias. Davi, ao chegar ali no arraial do povo de Israel, do seu povo, que ele, amando de seu pai, ele tinha ido ali para levar alimentos aos seus irmãos que estavam na guerra e trazer também notícias de como eles estavam. E nós vemos que aqui, quando Davi chegou e ele ouviu aquela afronta de Golias, Davi quis saber quem era aquele homem. E ele então assim se colocou diante do rei e dizendo que ele estava pronto, que ele lutaria contra Golias. O próprio rei Saul, rei de Israel, ficou atemorizado, preocupado, mas finalmente Davi entra no campo de batalha para lutar contra aquele homem. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é algo assim muito grandioso, quando Davi, ele diz o seguinte: do Senhor é a guerra. Davi tinha diante dele vários problemas, várias dificuldades, muitas coisas que impossibilitavam. A Bíblia fala que Davi era um moço novo, Davi nunca tinha entrado em um campo de batalha, nunca tinha guerreado nenhuma guerra junto com seu povo, e agora muito menos sozinho, e guerrear contra um guerreiro filisteu tão famoso e tão bem preparado, um gigante que estava na frente dele. E Davi, um homem de pouca estatura. Nós vemos que Davi tinha muitas dificuldades, muitas coisas poderiam ser consideradas obstáculo na vida de Davi, para que ele também desistisse, fugisse ou voltasse para a sua casa. Mas Davi, ele era um gigante de Deus. Davi, ele era um homem que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, e isso fazia que ele ter possibilidade de entrar naquele campo de batalha para vencer aquele homem. Porque ele mesmo diz que o Senhor não entra num campo de guerra com espada, com lança, com escudo. O Senhor
Ele, pelas suas ordens, Ele decreta a vitória. E para que possamos ter esta firmeza no nosso coração, assim como Davi teve no seu coração, para dizer àquele filisteu que aquele mesmo dia o Senhor entregaria aquele homem gigante nas mãos do povo de Israel, através das mãos de Davi. Davi era um homem porque ele tinha intimidade com Deus. Ele era um gigante da fé. Era um homem que era um guerreiro do Senhor. Ele podia não saber manusear uma espada, uma lança, um escudo, mas ele sabia como atingir o coração de Deus. Ele sabia como falar com Deus. E ele sabia que quando ele buscasse a Deus, Deus o ouviria e Deus o salvaria, Deus o libertaria. E foi isso que aconteceu com Davi naquele dia, ali no campo de batalha. Eu quero convidar você, meu querido irmão, irmã, que você continue confiando no Senhor. Os gigantes que estão diante de você não são maiores do que Deus. As barreiras que você tem pela sua frente não são maiores e não são intransponíveis, porque Deus pode vencer todas elas. Por isso, você deve continuar crendo, confiando no Senhor, entregar tudo ao Senhor e descansar no Senhor. Porque, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13, fala sobre isso. O Senhor mesmo diz: agindo eu, quem vai impedir? Não há quem possa impedir o agir de Deus. E eu creio que Deus fará algo maravilhoso na tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra ela é fiel. O Senhor sempre nos concede, ó Deus, a graça e a tua misericórdia a cada momento da nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos agora que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo, para que eles possam, Senhor, prosseguir firmes no Senhor. E Deus, todas as barreiras, as dificuldades, todos os medos também, que caiam por terra em nome de Jesus, e que o Senhor os abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.